você conhece a sua história? Muito bem, vamos pensar. Você conhece sua história? Lembre-se que a sua história, ela não começou com você, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês é assim: fiquem até o final, participem da atividade proposta, traga seu copo com água filtrada de preferência, porque nós teremos uma atividade, tá? Em relação a esse nosso tema, ok? Muitas vezes você passa por um tratamento para mudança de mentalidade ou equilíbrio emocional e comportamental, acreditando que o problema que te aflige é só seu. E tudo bem, ok? Em muitos casos, esse tipo de terapia, ele já é, sim, o suficiente para alterar positivamente alguns dos seus resultados. Muitas vezes até todos, né? Mas, em outros casos, isso não é o suficiente, né? Então, você melhora por um tempo e volta a sentir o mesmo incômodo, né? Não sabendo exatamente o porquê. Nesse caso, é preciso cuidar de todos os campos que permeiam a sua existência, tá? Então, seja ele mental, seja ele emocional, seja energético, físico, espiritual, porque um campo afeta o outro, tá? E os resultados a gente vê onde? No nosso cotidiano, né? Nas áreas da nossa vida, tá? Então, é preciso ficar assim bem claro que existem muitos tipos de terapias e procedimentos terapêuticos para te ajudar nesse processo, tá? Claro que você também precisa fazer a sua parte sempre, né? Para obter resultados realmente satisfatórios, tá? Até porque todo tipo de terapia e autoconhecimento, ele só possui validade real se você se conscientizar de verdade sobre quem você é, tá? Mudar seus pensamentos, comportamentos, aí sim, você realmente pode alcançar a transformação total desejada, tá? E ainda assim, precisa trabalhar diariamente para manter esse equilíbrio, né? Até aqui, eu creio que tá tudo bem. Ok, tá tudo bem. Então, a questão é, você conhece verdadeiramente a sua história? Lembrando, a sua história, ela não começou com você. Aliás, ela começou assim muito tempo antes de você existir. Pois muitos de nós desconhecemos a história dos nossos ancestrais, não é verdade? Muitos até nem conhecem a história dos próprios pais. Quantos de vocês já perguntaram para os seus pais ou já investigaram a história de vida deles? Poucos, né? E muitas vezes, quando a gente pergunta ou perguntava para os nossos pais, comigo pelo menos acontecia isso, meus pais não queriam muito falar sobre isso não, né? Então era um pouco complicado, né? E muitas vezes acontece que isso interfere na nossa vida atual, no nosso cotidiano, tá? Essa história interfere. Então, procurar conhecer a história dos antepassados pode realmente ser uma das chaves, né?
para você abrir uma porta que você necessita para ter clareza sobre os seus desafios atuais e possíveis resultados, tá? Se você não sabe ainda a história dos seus pais, quem dirá a história dos seus avós, bisavós, tataravós, que tenho certeza são histórias bem diferentes e bem interessantes, tá? E fazendo o cruzamento das histórias, você vai conseguir perceber que existem pontos, né, de cruzamento mesmo, de pontos que você percebe que na sua vida acontece igual, por algum motivo, tá? Então, quando você tem clareza, os resultados eles são diferentes, pode ter certeza disso. Você saberia me dizer, por exemplo, quais foram as profissões dos seus antepassados? Quais as dificuldades que eles teriam enfrentado durante a vida deles? Quais os sonhos de realização que eles tiveram? Como foi a vida e nascimento deles? Como era a relação deles com a família, por exemplo? Do que eles tinham medo? Os relacionamentos deles eram saudáveis? Os casamentos aconteceram por escolha própria ou foram impostos? Conseguem perceber quantas perguntas podem ser feitas para se obter respostas que possam te ajudar hoje em dia? Estão percebendo isso? Talvez você nem perceba o quão importantes são essas respostas, ou talvez não tenha percebido até agora, tá? Vocês alguma vez na vida se questionaram ou questionaram alguém mais velho da família para saber a história que existe por trás da sua existência? Quantos de vocês já fizeram isso? Quantos de vocês já tiveram essa curiosidade? Aí a Aline está dizendo que sim, que ela já fez algumas perguntas do tipo e que a família sempre desviava, né? Desviava o contexto. É isso que acontece. Com a minha família, por exemplo, aconteceu muito disso, tá? Então vamos dar continuidade. O que acontece, gente? Independente de quem tenha sido os seus antepassados. Independente de quem tenha sido os seus antepassados, certamente você herdou a energia de algum ancestral. Tenha certeza disso, tá? E incrível, nós não estamos falando aqui de DNA humano. Nós estamos falando de DNA energético, ou seja, bioenergética. E essa energia, ela ultrapassa os tempos e ela se instala nos descendentes mais sensíveis que possa ter na família. E você pode ser esse descendente mais sensível, tá? Ou, de repente, o descendente que é menos protegido energeticamente. Aí a Mascleide está dizendo que ela já descobriu muito sobre os avós e bisavós. Parabéns, Mascleide. Isso é extremamente importante
para você conseguir fazer um alinhamento aí na sua vida, tá? E descobrir muitas coisas sobre você, sobre o que está acontecendo com você. Quais são as repetições de padrões que precisam ser alteradas aí? Por exemplo, quando se diz que a pessoa tem uma ligação muito forte com algum familiar mais velho, é porque existe uma ligação energética muito grande ali, né? Ou mesmo sem ter conhecido esse familiar, as pessoas que conheceram começam a comentar sobre essa semelhança, seja ela física ou comportamental. Já aconteceu isso com você? Ou com alguém da sua família? Tenta puxar aí pela memória se já aconteceu. Isso é extremamente comum, alguém dizer, nossa, tem um jeitinho de fulano de tal, nossa, tem a mesma vontade profissional daquele antepassado, nossa, tem o mesmo comportamento. Isso acontece muito, muito mesmo. São as ligações bioenergéticas. Isso olha só, a colega aqui está dizendo, né? Minha filha menor tem o comportamento da minha avó, que ela nem conheceu. Olha só que interessante. Nesse caso, procura observar sempre as questões, as positivas, ótimo, acata. As negativas, tentar mudar, tentar negociar essa mudança para que a sua filha consiga fazer mais e melhor, diferente da sua avó. Luana tá dizendo assim, isso já aconteceu muito comigo, sempre, nem falam isso. Sempre me falam isso. Parece até uma ligação. Exatamente, tá? Isso é um tipo de herança bioenergética que nós recebemos dos nossos antepassados. Só que nem sempre essa herança energética faz bem. Então, assim, existem vários tipos de energia, tá? Mas na terapia, especificamente, a gente diz, a gente pode dividir assim em duas, tá? Então, energia boa ou benéfica, né? São as energias positivas, e as energias negativas ou nocivas. Tá? Ela foi escolher uma caneca entre mais de 15 e olhou para uma e me disse assim: você sabe que essa é a minha. E era da minha avó. Olha só que interessante. Que interessante, né? E é assim, são os pequenos sinais, tá, gente? Mas assim, às vezes, quando a gente percebe que essa energia é negativa, que essa energia está fazendo mal, tanto fisicamente quanto para alguma área da nossa vida, que a gente está repetindo um padrão que não é bem-vindo, pode ser necessário aí um divórcio energético, tá? Para interromper essa energia nociva, ok? Às vezes a gente pensa assim, nossa, mas que bom eu receber energia do meu antepassado. É muito boa. Mas qual tipo de energia que você está recebendo, tá? Às vezes, sem perceber, você está repetindo um padrão negativo da vida daquela pessoa. Esse tipo de energia que não pode existir. Entendeu? Está dizendo que ficou até com medo. Não precisa ter medo não, Mascleide. Isso é muito comum, tá? E que bom que você pôde observar, porque aí você consegue observar mais coisas ao longo da vida dela, tá? E quando forem negativas, você vai saber o que fazer, porque aí precisa de mudanças. As positivas acolhe bem, tá bom? Então, às vezes, então, é preciso fazer aí um divórcio energético para interromper a energia nociva, tá?
A energia é referente a algo específico, tá bom? Para que essa energia ela não possa te fazer mal e nem trazer nenhum efeito colateral indesejado para alguma área da sua vida, porque isso acontece também, tá? Às vezes você tem algum efeito colateral, e aí pode ser, gente, profissional, pode ser em questão de relacionamento afetivo, pode ser em questão de saúde, nas mais diversas áreas da sua vida. Pode acontecer. Então, é importante que você saiba se proteger, né, desses efeitos colaterais indesejados, tá? Vocês sabiam disso? Tudo bem até aqui? O que eu estou falando tá ok para vocês? Muito bem. Então tá. Vamos dar continuidade. Ó, tem gente dizendo aqui que sabia. Tem gente dizendo que não sabia. Tá. Aos poucos, quando a gente começa a trilhar assim a linha do autoconhecimento e do bem-estar pessoal, a gente começa a descobrir coisas que nem imaginava. É interessante porque cada uma dessas coisinhas que a gente descobre, gente, é uma pecinha de quebra-cabeças, tá? E a nossa vida é um quebra-cabeças. Isso é bem nítido. E nós vamos passar a nossa vida inteira montando esse quebra-cabeças. Essa é a grande verdade. Por quê? Porque nós somos mutantes, nós estamos sempre em transformação constante, tá bom? Voltando aqui, a física quântica, por exemplo, ela sugere que tudo possui uma causa mais profunda da que se possa imaginar, ok? Sugere que sempre existirá um núcleo do núcleo, até a menor partícula possível. Ou seja, tudo que nós vemos, tudo que nós tocamos, sentimos, são na realidade camadas sobrepostas de energia. E essas camadas, elas trazem coisas boas, né? E coisas não tão boas. Até porque precisa existir sempre o lado luz e o lado sombra para que se tenha um equilíbrio. Então, é necessário. A questão é manter-se equilibrado. A física quântica ela também afirma que tudo na vida é energia, ondas, frequência e vibração. E isso tudo rompe barreiras. Então, cuidar de todos os campos que atuam na sua vida significa cuidar da sua saúde como um todo. E não apenas da parte física ou só da parte emocional. Tudo precisa ser cuidado e ao mesmo tempo, né? Então, entenda assim, a energia, ela se desloca e ela é atemporal. Ela se modifica conforme o meio de hospedagem e não há como eliminá-la, ok? Mas você consegue sim modificar essa energia a seu favor, para que você assim contemple uma vida mais leve, mais saudável em todas as áreas da sua vida em geral. Quando nós falamos que a energia ela se modifica, o que nós queremos dizer com isso é que é possível sim
transformar uma energia negativa numa energia positiva. Se tudo é onda, se tudo é frequência, se tudo é vibração, nós também precisamos fazer a nossa parte. Não é assim? Então, se você já fez terapia e ainda assim sente que algo não vai muito bem, talvez seja porque você cuidou apenas de um ou dois campos da sua existência, deixando fios soltos pelo caminho. Pode ser isso. Como pode ser que, de repente, você não seguiu o tratamento ou o treinamento da forma adequada, né? Porque muitas vezes a gente tem o costume assim, eu estou melhor, então vou deixar de lado, vou me preocupar com outras coisas porque eu estou melhor. E não é bem assim, porque o que é terapia? A terapia, ela é um cuidado para a vida toda. Se, como eu disse agora há pouco, nós somos mutantes, nos transformamos diariamente, nós precisamos diariamente de cuidados, certo? Então, a todo instante, você recebe energia e você dá energia. Você envia, você emana e você recebe. A todo instante. E de todos os lados. Não precisa ser simplesmente tocando em alguém ou em alguma coisa. O pensamento, o próprio pensamento já emana e recebe energia. Tá bom? Então, cuidar das energias que você recebe diariamente, inclusive das energias herdadas pela sua ancestralidade, é o que pode impedir ou desfazer bloqueios existentes nas áreas da sua vida ou até patologias. Tá bom? Quantas vezes você ouviu falar do sofrimento dos seus antepassados, né? Se nós puxarmos pela memória aqui, nós temos avós ou bisavós do início do século passado ou até anterior. Percebe que o modo de vida era diferente? Não existiam tantas facilidades quanto hoje. Existiam muito mais tabus, né? Existiam muito mais crenças que a gente pode chamar de limitantes ou crenças estagnadoras ou crenças negativas mesmo naquela época do que hoje, muito mais. Quantas vezes vocês ouviram dizer que a sua avó ou seu avô tinham um determinado desejo que não foi realizado, tinham um sonho que não foi realizado? Acredito eu que muitas vezes. Justamente devido às dificuldades, né? As organizações, o padrão de vida, enfim, muitas coisas aí envolvidas, né? Aliás, gente, eu vou dizer assim, sorte de quem teve ou tem, né, um contato mais íntimo com os seus avós, por exemplo, né, para conversar sobre conquistas, sobre desejos, sobre frustrações, entender os sentimentos e as emoções. Sorte de quem tem ou teve esse contato, porque ele é tão importante até para o nosso autoconhecimento que vocês não têm ideia do quão importante é. Porque, em verdade, o que acontece é que tudo, absolutamente tudo, reverbera na vida dos descendentes como repetições de padrão. Vocês sabiam disso?
que tudo reverbera como repetição de padrão, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, tanto as positivas quanto as negativas, tanto as alegrias quanto as tristezas, as emoções reprimidas, tudo isso reverbera nos descendentes. Algumas coisas, assim, algumas heranças até de DNA humano mesmo, costuma se dizer, pula uma geração, mas nem sempre pula geração, tá? No caso da bioenergética, não. No caso da biogenética, pode ser, mas da bioenergética, não. Não pula geração. Ele se estende por todas as gerações. Tá bom? Algum dia foi dito, em alguma época, que você, como descendente, honraria o nome da família, ou conquistando alguma coisa que não foi possível anteriormente, ou rejeitando alguma coisa que de alguma forma lhe foi negado anteriormente, assim como as crenças coletivas que foram adquiridas pela família ao longo dos tempos. Em algum momento foi dito isso, que os seus descendentes honrariam sua história, realizariam o que não foi realizado. Você se identifica com isso? Lembro que minha avó dizia que o sonho dela era ter terminado os estudos. Minha mãe me teve cedo e ela demorou para terminar os estudos. Acredito sim nos padrões. A Mascleide disse, algo que seja consequência dos ancestrais, poderíamos herdar? Sim, Mascleide, sim. Energeticamente, nós podemos herdar muitas consequências ancestrais. E é justamente disso que estou falando, e é por isso que é preciso, que é extremamente importante, se conhecer a história, tá? A história dos seus ancestrais, para saber em que ponto da sua vida você está repetindo algum padrão. Percebeu que está repetindo algum padrão negativo, significa que você está agindo da mesma forma que os seus ancestrais, ou seu ancestral agiram. Tá? Você não está fazendo diferente. Ou seja, percebeu que está repetindo um padrão negativo, tente fazer algo diferente para mudar esse resultado. Você já conquistou algo que os mais antigos da família vibraram como se fosse uma conquista pessoal deles? Porque você foi a primeira pessoa a conseguir aquilo? Já aconteceu isso? Você conseguiu uma coisa. E aí pode ser, gente, pode ser várias coisas. Pode ser estudar, casar com a pessoa que você realmente amava, porque aquele ancestral não conseguiu, foi obrigado a casar com esse ou aquela pessoa. Pode ter sido ser a primeira pessoa da família a concluir uma faculdade, uma universidade. Pode ter sido a primeira pessoa a conseguir um carro, seu carro próprio, ou sua casa própria. Veja, geralmente, os ancestrais, eles vibram quando seus descendentes conseguem uma conquista pessoal. Quando me formei na faculdade, foi uma alegria imensa, exatamente. Por quê? Porque os seus ancestrais provavelmente não tinham essa formação, né? E tinham um sonho do estudo. O sonho
de uma profissão melhor, o sonho de uma vida melhor. E eles, então, se realizaram através de você. Estão percebendo a ligação? É muito sutil, é muito tênue a coisa, e ao mesmo tempo é tão visível, é tão grande. Vamos pensar agora diferente. Vocês já sentiu a mesma frustração ou repetição de algum fato negativo na sua vida que, coincidentemente, já aconteceu em outrora, mesmo que em outro cenário? Você já sentiu uma frustração ou uma repetição de padrão negativo na sua vida que já tenha acontecido com algum antepassado seu, que você percebeu, nossa, aconteceu isso comigo também? Olha só, é isso que eu digo. Essa repetição de padrão, de frustração, é a energia negativa. É o padrão negativo. Isso, quando vocês conseguem detectar que está acontecendo aquela repetição de padrão, é hora de sentar, prestar atenção no que você fez, quais foram as suas ações para ter aquele resultado, e então tentar fazer novamente de forma diferente. E às vezes essa repetição, mesmo negativa, ela acontece devido a uma ligação muito grande, que pode ser uma ligação sentimental, você amava muito aquele seu ancestral, ou não, ou pode ser até uma ligação de repúdia. Você repudiou, aprendeu a repudiar aquele ancestral por algum motivo que te foi colocado ali na tua frente, mas cada vez que se pensa em alguém, seja de forma positiva ou negativa, você está puxando aquela energia para você. Isso é fato. Vamos pensar de uma outra forma agora. Será que você já sentiu alguma emoção que mais tarde veio saber que houve aí uma causa ou um acontecimento parecido com alguém da família em outros tempos? Porque às vezes a gente repete o padrão e não sabe. Tempos depois que a gente vai saber que aconteceu alguma coisa na vida do nosso antepassado que coincidentemente aconteceu com a gente. Isso também acontece, é muito comum. E aí você vai percebendo as ligações que existem, tá? Nós estamos falando a todo tempo aqui de herança energética e repetição de padrão. Você sabe por que disso? Mesmo os já falecidos, né? Ou ancestrais assim de séculos atrás, eles ainda estão olhando pelos seus descendentes. Porque a vida é assim, né? Os maiores, então vamos dizer, os mais velhos, a missão deles em relação aos descendentes é sempre olhar pelos seus descendentes. E eles estão olhando por vocês. Mas eles estão olhando por vocês esperando que algo diferente aconteça. Algo melhor. Algo que possa trazer para eles um alívio de realização. Entende?
algo diferente do que eles conheceram como realização de vida. E eles, inclusive, se culpam pelos seus resultados negativos. E sabe por que eles se culpam? Porque eles ainda se sentem responsáveis por vocês. Os nossos ancestrais se sentem responsáveis por nós. Independente de quanto tempo isso tenha levado. Esses resultados, para eles, são tão importantes. O nosso sucesso, a nossa prosperidade, a nossa saúde, a nossa felicidade são extremamente importantes para os nossos ancestrais. Vamos lá, uma pergunta aqui. Eu tenho uma amiga que a avó dela apanhava do marido. A filha se casou e isso também. E a neta, que tem a minha idade, se casou e também apanhava do marido. Isso também é um padrão? Sim, isso é uma repetição de padrão. É uma repetição de padrão referente a relacionamentos afetivos, tá? E aí, no caso, precisaria, a sua amiga precisaria investigar ou saber qual a causa raiz, o porquê ela apanha do marido. Qual é o motivo? O que está causando essa violência física? Sabendo disso, ela vai pro ancestral dela. Por quê? E aí ela vai descobrindo as causas e cruzando as informações. E aí o que acontece? Antigamente, também existia muito a questão de amaldiçoamento, tá? A maldição era uma crença limitante, tá? Mas as pessoas mais místicas ou mais descrentes do bem-estar e do bem viver, elas, se algo não saía do jeito que elas queriam, ou do jeito que a família queria, existia aí fazia aí uma maldição, que muitos chamam de praga, né? Rogavam praga. Ah, você casou com fulano, é muito assim de coisa de família, tá? Os pais queriam que casasse com um, não casou, casou com outra. Tá, então você nunca vai ser feliz com a pessoa que você escolheu. É uma praga. E isso, o que é essa praga? É energia negativa que está sendo emanada para aquele descendente. Mesmo que aquela pessoa tenha se arrependido de ter falado aquilo. Aquilo perdura. Porque a energia você não consegue parar ela. Uma vez feita, você tem que se autotransformar para que essa energia seja modificada também. Senão, meus bisavós eram senhores de escravos. Eu posso herdar as consequências das humilhações e maus tratos que eles fizeram aos escravos deles? Sim, Masclete, pode. E aí, eu digo para você o seguinte: os seus bisavós certamente estão pedindo perdão para os descendentes deles. Entendeu? Por quê? Porque eles, de alguma forma, eles carregaram na consciência deles, né, esse mal feito, essa energia ruim. E hoje em dia que nós não temos isso, né, os tempos são diferentes, certamente eles percebem que a vida de alguns dos descendentes deles não vai tão bem,
né? Porque o que acontece? Você concorda que esses escravos provavelmente amaldiçoaram os seus patrões, sejam em palavras ou pensamentos? Eles não apanhavam ou não ficavam em cativeiros simplesmente falando, ai, que bom, meu senhor, que bom. Não, né? Eles certamente emanavam sentimentos e emoções ruins para os seus avós que captavam isso e passou para os descendentes, sim. Eu sinto uma necessidade muito grande de servir aos outros. Sinto que sempre estou em débito com alguém, que sempre posso fazer mais pelo outro. Olha só, esse é um é uma das consequências, tá? Da herança energética que você traz ali dos seus bisavós, tá? Então, inconscientemente, você está tentando reverter a situação do que eles fizeram e da energia ruim que eles causaram, né, para muitas pessoas. Tem relação, sim. Tem relação, sim, tá? Mas antes de qualquer coisa, você precisa perdoar seus bisavós. E aí que tá o X da questão, tá? Conhecer a história dos seus antepassados pode clarear em muita coisa na sua vida presente, tá? Até mesmo, e olha que interessante, né? Até mesmo a opção de profissão. A gente não escolhe a profissão assim do nada. Opa, vou ser dentista. Resolvi que vou ser dentista porque achei bonita a palavra. Não. Resolvi que vou ser médico porque acho bonito ser médico. Não. Existe aí sim uma missão. Nós já nascemos com uma missão de vida pré-determinada. E no decorrer da nossa vida, nós encontramos também a nossa missão de alma. Tá? Às vezes, a própria missão de alma é a missão de vida. Às vezes não, às vezes são coisas diferentes. Mas ambos são missões para a qual nós nascemos fazer. E por quê? Porque quando nós nascemos, gente, tá tudo premeditado, tá tudo escrito no livro da vida. Tá tudo escrito, tá? Ninguém cai aqui na terra de paraquedas, não. A gente nasce com objetivos muito claros. É que nós não sabemos, nós nos esquecemos ao longo da vida e aí nós enfrentamos vários desafios, né? Até descobrir de fato qual é o nosso propósito, a nossa missão, para que a gente nasceu, o que a gente veio fazer aqui. A gente veio melhorar o que os nossos antepassados não conseguiram. Nós viemos com a oportunidade de fazer melhor e fazer diferente. Então, por melhor e mais felizes que eles tenham sido, ainda assim, gente, por melhor e mais felizes que os nossos antepassados tenham sido, ainda assim, eles esperam receber o nosso perdão. E como isso? Eles anseiam para que eu, para que você, para que as pessoas que existem hoje aqui, né, todos os descendentes, façam a diferença, traga resultados melhores para a sua própria história, para a história de vida dos seus descendentes, tá? Muitas vezes a gente descobre até algumas histórias dos nossos descendentes e a gente fala assim, nossa, me dá vergonha de saber disso. Só que aquilo que aconteceu
faz parte do que está acontecendo aqui com você. É a sua existência. Tudo isso contribuiu para que você existisse. E por isso você nasceu. Existe um propósito. Por mais boa intenção que possa existir ou ter existido na vida deles, a energia de sofrimento, de dificuldades, de frustrações, de culpas, ainda assim, elas perduram na linha do tempo. Esse é um dos motivos pelos quais todos nós devemos fazer regularmente um alinhamento energético para limpar temporariamente as energias negativas que você tanto recebe dos seus antepassados quanto aquelas que você recebe diariamente. Quando recebemos alguma energia, nós potencializamos essa energia. É incrível, nós potencializamos. Por quê? Porque nós somos seres vivos, né? Nós estamos sempre em movimento e esse movimento potencializa as energias. Para fazer diferente, antes de mais nada, o que nós precisamos? Acolher, amar, honrar e libertar a eles e a nós mesmos. Lembrando sempre, nós estamos falando da relação da herança energética, tá? Não estamos jamais falando da herança física, da herança de DNA, não, energética. Agora eu convido vocês para uma prática, tá? Uma atividade prática que tem a ver, tem relação aqui com o nosso tema, sobre a nossa história de vida e os nossos ancestrais. Eu espero que a partir de agora vocês procurem saber mais a história dos seus ancestrais, para entender melhor a história da sua vida. Eu sempre digo assim, é preciso conhecer o passado para entender o presente e modificar o futuro, ok? Então, pegue lá o seu copo com água filtrada, coloque-se aí numa posição confortável, de preferência sem interrupção. Então, coloquem-se numa posição confortável, por gentileza. Pegue a sua água filtrada. Tome 3 goles de água. A água aqui é para oxigenar o seu cérebro, tá? Tome 3 goles, por gentileza. Ok. Sente-se numa posição confortável. Respire profundamente 3 vezes seguidas. Inspire o ar pelo nariz. Solte o ar pela boca. Relaxe. Preste atenção na sua respiração. O ar entrando e saindo, como deve ser, renovando o ciclo da sua sobrevivência, o ciclo da sua vida. Na terceira respiração, feche os seus olhos e olhe para o seu mundo interior. Quando você fecha os seus olhos, você está olhando para dentro de si.
seus sentimentos, suas emoções, seus sonhos, suas fraquezas, suas fortalezas, suas conquistas. Preste muita atenção na sua respiração. Se algo diferente vier no seu pensamento durante essa atividade, solte, deixe ir embora e foque na sua respiração, lenta e profundamente. Sinta-se relaxado. Todos os órgãos, todos os músculos, todos os sistemas e glândulas relaxando, prontos para receber a energia cósmica. E nesse instante, imagine uma luz dourada, radiante, brilhante, descendo dos céus e entrando suavemente pelo topo da sua cabeça, de forma espiral, rodando, passando por cada milímetro da sua cabeça, esquentando, trazendo conforto para o seu corpo. Respire fundo, sinta a luz descendo pelo seu pescoço, tronco, pelos quadris, as pernas, os pés, pelo seu corpo todo, fazendo como uma varredura. E essa mesma luz sai agora pela planta dos seus pés, como se fossem sementes, indo profundamente para o fundo da terra, onde ali brotam. E conforme vai crescendo essa energia que foi buscando as suas raízes mais profundas, ela vai retornando para o seu corpo, chegando agora na planta dos seus pés. Respire profundamente, sinta a sensação, deixe o seu corpo sentir a emoção, o sentimento. Essa luz vai subindo, subindo novamente, com muito mais força, com muito mais fluidez, chegando até o seu umbigo. E quando chega ao seu umbigo, essa luz ultrapassa o seu corpo, se colocando à sua frente, como uma imensa bolha dourada. Olhe atentamente essa bolha, perceba que dentro dela existem algumas pessoas. Sinta-se entrando nessa bolha e ficando de frente
para essas pessoas. Perceba que as primeiras pessoas a se apresentarem para você são os seus pais, pai e mãe. Eles estão olhando para você com carinho, com ternura, com um sorriso fraternal e ao mesmo tempo com algum receio. Volte-se para seu pai, abrace seu pai, sinta esse abraço. Diga a ele: pai, eu te respeito, te honro. Eu te perdoo pelos erros que você pensa ter cometido. Eu te perdoo por tudo aquilo que tenha me afetado negativamente. Eu te amo. Eu honro e aceito a minha história e a sua história. Pai, daqui para frente, eu te liberto de qualquer responsabilidade. Agora eu decido a minha vida. E abrace seu pai. Volte-se agora para sua mãe, que está também olhando para você, sorrindo, com ternura, e diga a ela: mãe, eu te honro. Eu honro a sua história de vida. Eu te aceito, eu te perdoo por qualquer coisa que você acredite que tenha feito errado. Eu te liberto agora de qualquer responsabilidade sobre a minha vida. Daqui para frente, eu comando a minha vida. Abrace sua mãe com ternura. Respire profundamente. Diga a ambos que honra, que respeita, que se orgulha sim da história de vida deles, que eles não precisam mais se preocupar com você. Liberte-os e se liberte também de qualquer ligação energética negativa e de responsabilidade em relação a você e a seus descendentes. Respire profundamente, novamente, e quando você olha por trás de seus pais, estão os pais deles, olhando para você, olhando para essa cena que acabou de acontecer. E eles também estão em busca do seu perdão e da sua libertação. Eles também imploram por melhores condições para eles também. E atrás deles, os pais deles. E quando você olha para frente, você percebe que existe ali uma multidão de pessoas. A sua família, a sua ancestralidade não veio de 1, 2 ou 4. A sua ancestralidade
está percorrendo o tempo por muitos e muitos anos, por séculos. E toda essa energia acumulada em sobrecamadas, repercutindo em você. Olhe para toda essa multidão, diga a eles que ama a todos, que os aceita como eles são, que os respeita, que os perdoa por todos os erros cometidos, que os perdoa por todas as consequências que os atos deles ocasionaram para as gerações seguintes, até chegar em você. Diga a eles que você os perdoa, mas que você os liberta agora de toda essa responsabilidade. Porque de agora em diante, você é a única responsável. Só que existe uma forma muito mais fácil de aprender inglês a partir do seu próprio português. Pela sua vida, pela sua trajetória. Respire profundamente. Observe que todos eles agora estão virando as costas e saindo da cena com leveza, inclusive seus pais. E então essa bolha vai se desfazendo, vai voltando para dentro do seu corpo. E quando retorna para dentro do seu corpo, ela volta a subir, até chegar no seu coração. Respire profundamente e aceite essa renovação energética. Acolha em seu coração essa decisão. Perceba que essa luz continua subindo agora e sai novamente pelo topo da sua cabeça, voltando aos céus. Respire profundamente, novamente. Três vezes seguidas. No seu momento, abra os seus olhos e tome mais um pouco da sua água. Essa foi a prática de hoje. Acredito que todos estejam bem. Senti bem, ao final vi a luz da tela ficar pequena e eu tentar vê-la e não conseguir mais. Obrigada de coração. Essas práticas, essas meditações guiadas, elas precisam ter um sentido. Aliás, eu vejo muita gente fazendo meditação guiada sem que exista um contexto. Um grande beijo, gente. Obrigada, muito, muito grata pela participação de todos. E até a semana que vem. Beijo, beijo, beijo.